Eu sou o Vagão, ou mais conhecido como Vladimir Wagner da Silva. Sou um negro, músico, artista. Sou um cara batalhador pela luta antirracista, procurando colocar, sempre buscar um lado melhor da vida do negro e da minha vida, da minha família e das pessoas que se relacionam comigo. Essa é a minha luta, buscar estar em todos os lugares possíveis, que todos os lugares sejam os meus lugares de voz, que eu possa me expressar da minha maneira, tranquilamente, sem medo e lutando sempre contra o preconceito. Está falando da formação... Escolaridade. A escolaridade. Bom, a escolaridade começa no bairro Primavera, né? No famoso Clemente Pinto, que hoje, infelizmente, é considerado uma das escolas mais violentas do Rio Grande do Sul. Mas lá nós começamos, né? Pobre, indo na escola sem uniforme, mas aprendendo muito, né? Inclusive, estava conversando antes, no Clemente Pinto a gente tinha aquela guerrinha, né? Do que era o ensino, né? Quem não tirasse 10 era ovacionado, né? Então a gente sempre procurava estudar para tirar uma nota boa e crescer dessa maneira como pessoa, né? Dentro da comunidade. Daí depois eu vou para o Colégio 25, faço lá um ano lá no 25, vou para o Pasqualini, tem outra escola também modelo, né? Que hoje não existe mais, mas no Pasqualini cresci muito. Lá tinha a parte de esportes, eu comecei a jogar futebol. Lá tinha também a parte de oficinas, onde eu aprendi várias funções também de fazer, tipo tipografia, alfaiataria, sapataria, que já era o meu chão, né? Porque o sapato já estava em casa, né? Mas no Pasqualini a gente cresceu muito. Saio do Pasqualini e vou para o seminário, né? Queria ser padre, né? E fui para o seminário, fiquei 4 anos no seminário, depois eu volto para ajudar o meu pai na lida, porque estava muito difícil. Nós 10 filhos, eu mais velho e só o velho trabalhando, né? Então volta para ajudar o velho. E daí acabo indo, estudando no Pio XII, depois fui para a faculdade, Unicinos, né? Não terminei a faculdade, mas o enriquecimento como pessoa nesse período todo de estudo, eu tenho gratidão de tudo que eu consegui através desse caminho aí do ensino. A época da faculdade para o negro continuava quase como era no Pio XII, né? Nos colégios particulares, né? Eram 30, 40 alunos numa sala, 2 ou 3 negros, né? E muitas vezes, né, durante esse percurso, tu te via numa cadeira ou num semestre, tu te via sozinho dentro da sala. E acabava acontecendo que quando tu chegava praticamente quando estava fazendo TCC, tudo quase formado, tu não tinha mais nenhum negro como colega, né? A evasão do negro pela dificuldade. Eu tive o privilégio de conseguir, pagando o meu ensino, tendo aquele financiamento do governo também, né? E a gente, pelo menos isso eu consegui ir até, mas muita gente não conseguiu e a dificuldade muito grande. O negro sempre teve essa dificuldade, além da sua própria barreira, a barreira da sociedade. A gente sempre enaltece, né, que o lado das barreiras que existem na nossa vida são externas, mas a barreira interna do negro ela é maior do que tudo, né? Então existe uma filosofia que vai se aprendendo no dia a dia, do crescimento, desde a infância, as coisas que vão acontecendo, elas vão te norteando e acabam te gerando um limite. E às vezes não é confortável quebrar esse limite. Para te quebrar esse limite, tu tem que te reciclar, tu
tem que te autoconhecer, tu tem que te auto-querer, tu tem que te amar a ti próprio para poder quebrar essa barreira. Tu tem que crescer muito como pessoa. E esse é um caminho muito difícil, né? Embora o mundo seja assim, não sei, mas desde pequeno eu sinto essa questão, né, de ter que quebrar barreiras, de ter que me mostrar diferente, não só para mim, mas para os meus irmãos, para a minha família, né, mostrar um caminho diferente. São sonhos que talvez os nossos ancestrais tiveram, que um dia realizar, e essas realizações, esses sonhos são hereditários. Nós temos que ter essa noção da hereditariedade dos sonhos, das vontades, das lutas, né? Se a gente não trouxer isso aí junto, tu se torna um ser humano vazio. Então é nessa questão que tu vem trazendo esses sonhos hereditários, essas vontades, esses ranços que vem vindo lá de trás. Se tu não tenta quebrar isso aí, sem te auto-reciclar, sem te auto-imunizar para chegar nessa questão, tu não vai conseguir. E é isso que acontece, né? Então, muito se fala do racismo, do preconceito, mas a base de tudo está em não se posicionar. Essa é a questão, né? Então, esses dias discutindo ainda com o pessoal a questão do negro e da mulher. Eu comparo assim, né? É uma questão de filosofia, né? A mulher sempre dominou o mundo, mas não domina. A mulher sempre teve a força de gerar. Tu imagina uma pessoa que tem o poder de gerar uma outra pessoa. Olha o poder que é essa pessoa. Mas ela fica numa posição, se torna numa posição, se coloca numa posição menor. Não, é o ser humano maior, é a mulher, né? Então, o negro também. Nós estamos num país que a maioridade da população é mulher e o percentual maior da população são negros ou descendentes. E esses dois polos não dominam. Então, é essa questão, é um equilíbrio, é esse equilíbrio que tem que se buscar. Então, o negro sendo o maior percentual da população e não se posiciona, é a mesma coisa que a mulher, que é maior, que sempre foi melhor e não domina. Então existe esse paradoxo aí, esse paralelo, né? Essa questão dessa filosofia de vida, né? Então é isso que a gente tem que quebrar, é isso que a gente tem que buscar, né? Sempre melhorar, sempre estar de acordo com o que é bom, o que é certo, o que é errado. O resto é uma questão que vai acontecer no dia a dia. Então tu tem que buscar. Tu tem sonhos para realizar, tu tem vontades, tu tem necessidades, tu vai ter que buscar. Se tu não for buscar, não vai cair do céu, né? Se tu não te propor a isso, tu tem que te propor a mudança. Se tu não te propor a mudança, ela não vai acontecer. O vagão no samba é uma coisa muito raiz, né? Isso é raiz. Tu imagina que meu pai me põe o nome de um músico alemão, né? Que o sonho dele é que eu tocasse violino. Meu pai, tu imagina o meu pai, né? Com pouco estudo, pobre também, uma família pobre, e ele lê um livro do Wagner, o grande violinista alemão, né? Hoje a gente estuda as músicas do Wagner, né? O Wagner era um cara meio down, né? Mas ele era um cara depressivo, porque se tu escutar as músicas do Wagner, as músicas do Tchaikovsky ou qualquer outro músico clássico, tu vai ver que o Wagner era um cara depressivo. Mas era um cara que usava muito violino, e meu pai já naquela época leu isso e escutava. Como é que tu não consegue conceber como é que uma pessoa naquela época escutava música clássica, né? Então ele me põe o nome de Wagner. O sonho dele era que eu fosse violinista. Daí eu arrumo um violão, começo a tocar um violão, tipo, na minha rua tem o Jacob, né? Que é o pessoal lá, o Rubinho do Grupo Caverá, né? Já tocava no evento, já tocava no Comanche, aquela gente toda ali. E eu começo a aprender a violão com eles.
né? E com um pequeno detalhezinho, canhoto, né? Daí nunca dá para ensinar o canhoto que nem os outros, né? Ou tu aprende sozinho ou vai demorar muito tempo para aprender. Eu tive essa qualidade de conseguir aprender sozinho, olhar eles tocar e fazer no meu violão com a corda virada. Aprendi com eles, daí o que tu quer? Na época, nós estamos nos anos 70. Então temos aí Creedence, Beatles, essa coisa toda. Eu não vou pro samba naquela época eu não estou no samba ainda. Eu estou fazendo rock, né? Estou fazendo música contemporânea, estou fazendo MPB, aprendendo com eles. Mas o samba está aqui dentro, né? É raiz. Daí que tu segue. Tu vai para uma banda que é uma ex-bandinha alemã, né? Que é o Santa Paula, que eram as bandas Barril, aquelas bandas do Chu ali. Banda de alemão se transforma num conjunto de baile. Tu vai para um Guaíba Show, também de baile. Daí começa a surgir o samba. O samba está sempre lá, ele está aqui dentro. Então tem as rodas de samba em casa, as reuniões de família, sempre tem isso aí, né? E a gente vai cultivando essa questão aí do samba. Então tu passa por esses conjuntos, uma banda de rock, vai para uma banda de baile, né? E daqui a pouco, por certas razões da vida, para de tocar. Parei de tocar, tal, filhos, serviço, já estava dentro da informática, já impedindo, né, de continuar. Eu tenho que escolher ou a música, ou o trabalho, ou até a profissão. Bom, resolvi trocar pela profissão. Mas tu sabe que o cara escuta uma música, está sempre, né, louco para tocar. O que acontece? Daí os irmãos montam uma banda de pagode. Consciência negra, papai, os caras, vem tocar com nós, né? Não sei o quê. Até que um dia resolveu ir, vamos então. Aí comecei a tocar com a gurizada, me achei, daí eu cheguei no meu chão, o samba, né? O samba, ele é um bálsamo, né? Que ele leva gerações, hoje a gente escutando os sambas que tem nos dias de hoje, tu vê que ele tem um certo aprendizado, né? Que ele tem uma certa filosofia de vida, ele sempre teve isso, mas nunca foi tão direcionado, né? Para o autoestudo, para a autoestima, né? O samba hoje ele te leva para essas coisas, as letras dos sambas hoje são direcionadas para isso aí, e é ele que traz esse movimento negro, né? Essa dança, né, filosófica do negro, essa filosofia de vida, ele traz isso aí. Me achei ali, né? Me achei no samba, coisa tal, plenamente realizado, e daqui a pouco termino Consciência Negra. Aí estou eu de novo no mercado, né? Sem parar. Daí acabei indo para o CTG, para ver como é que são essas coisas. Não, realmente, essa questão, né, do negro, do tradicionalismo, eu tenho para mim, né, que os peões, né, que tanto se falam no tradicionalismo, que é o peão, o campeiro, não eram loiros de olhos azuis, e sim negros, que estavam lá, lidando com o gado, com o cavalo, com o charque, né, com esse trabalho campeiro, tudo que tem, eram negros. Então a nossa raiz também está lá. A nossa raiz está aí dentro, o tradicionalismo tem a raiz do negro, né? É que nem diz o Fagundes, né? Que o negro trouxe o tempero para a tradição, né? Para o tradicionalismo, o tempero é negro também. Então, o doce do tempero do tradicionalismo, da tradição gaúcha, tem o negro lá. Então, chego no CTG pela visão dos outros. Fui aceito, como sempre, o CTG sempre tem essa questão de abertura, de abraçar, de trazer, agregar as pessoas, mas como um negro dentro do CTG, né? Destacado como um negro, né? Em qualquer lugar que tu entra, em qualquer sociedade, tu é destacado como um negro, né? Então, é um negro que está aqui dentro, né? Então, me senti já, porque foi um aporte, né? Porque a minha esposa, meus filhos já estavam lá há anos no CTG. E eu correndo atrás de banda de pagode, banda de baile, tocando baile. Eu não estava no CTG. Então meus filhos já estavam lá, já estavam sendo criados dentro da tradição.
dançarino, minha filha dançou, a Sharon, dançou grávida, Enarte, então imagina, a minha neta mais velha dançou Enarte também, se a gente puder dizer, né? Então são uma forma de vida que tu acaba trazendo para ti, né? E é essa questão do tradicionalismo, né? Uma forma de vida. Tu te posiciona, tu convive, tu absorve toda essa questão dessa cultura, né? Do homem campeiro, né? Da simplicidade do homem campeiro, da racionalidade do cara campeiro, do amor dele pelo que ele faz, pelo trabalho que ele faz, né? Isso aí tem no sapateiro, tem no mecânico, tem tudo, mas essa raiz de trazer da terra, do trabalho que tu faz, do calo nas tuas mãos, essa é a vivência, né? Tanto um mecânico como um sapateiro, como um alfaiate, um marceneiro, é esse amor por aquilo que tu faz, né? A tradição é a base, né? Então, se tu tem um estado que tem a vida campeira como base de convivência, como base de vivência, ou até de filosofia de vida, né? De relacionamento, o negro estava lá. O negro sempre esteve lá. Então, é uma situação muito gratificante tu chegar no CTG, encontrar as pessoas, te relacionar com elas, conviver com elas, mas como negro, não como outra coisa, né? Um negro dentro do tradicionalismo. Então, o tradicionalismo faz parte também da cultura negra. O negro também está lá dentro, né? Então, assim como tudo que cresceu nesse estado, né? Primeiro os índios, depois vieram os portugueses, os espanhóis e trouxeram o negro. Então o negro está aí, ele sempre está aí. Tem isso, mas eu acho que não seria por um caminho para te, não seria um caminho para te conviver em sociedade o negro escapar para o CTG, né? Porque Novo Hamburgo isso pode ser, a gente pode se considerar Novo Hamburgo isso, estamos considerando Novo Hamburgo. Pode ser uma válvula de escape para te ter uma outra convivência em sociedade. Mas eu acho, assim, pensando seriamente, eu acho que não. Porque o negro tem a sociedade mais velha, né? O clube mais velho de Novo Hamburgo, o negro tem. E nos anos 90, começam algumas misturas que a gente pode ver. Por exemplo, na Sociedade Esportiva Flamengo, não tinha negro como sócio. Na Cruzeiro do Sul também não tinha branco como sócio. E daí a família Cará, o Nilson Cará, é o primeiro negro a ser sócio do Flamenguinho, né? E daí vem os alemães lá, da Rua Camaquã, lá em cima, lá, os construtores, acabam os filhos deles sendo sócios do Cruzeiro do Sul. Então começa essa mescla. E eu acho que o negro começa a frequentar o CTG justamente por creio por uma identificação, não por não poder acessar uma aliança, uma ginástica, né? Porque naquela época realmente era tipo o carnaval, né? Fazia o desfile de carnaval no centro e depois ia fazer uma apresentação da sociedade ginástica. O negro não entrava para dentro da sociedade. Eles traziam o chopp para fora, o negro fazia as evoluções, tudo fora da sociedade, não entrava lá dentro, né? Tomava o chopp lá fora. A mesma coisa ali na ginástica, ali no calçadão, né? Que tinha a outra parte da sociedade ginástica. Ali era campestre, lá era social, né? Era na rua. No Aliança também era na rua. Não entrava para dentro da sociedade. E daqui a pouco começa a ter essa inclusão, né? Do negro fazer essa apresentação, o desfile de carnaval no centro e ir para os bailes de carnaval da sociedade de hamburguense, e ele começa a entrar. Aí, porque já está misturado, né? Já existe essa mistura. E se tu pensar uma coisa assim, que um detalhe muito importante que nós temos, que não podemos deixar de ressaltar, Novo Hamburgo é a cidade que tem o maior percentual de miscigenação. Isso começa lá nos anos 80, 90, né? Começa o negro frequentar a sociedade, né?
e o branco frequentar a sociedade do negro. Começa a ver essa mistura, né? Então, a gente tem uma evolução de uma vida comunitária, negros e brancos convivendo no dia a dia, no trabalho, que já convivia no trabalho, já começa a conviver no estudo e começa a conviver em sociedade. Essa é uma evolução. Novo Hamburgo tem esse registro, né? Novo Hamburgo tem essa marca, né, que o negro e o branco construíram uma história, né? Então hoje nós estamos comemorando 200 anos da colonização alemã, que eles vieram para cá, mas o negro já estava aqui. Então, se o negro já estava aqui e houve uma convivência e houve um relacionamento pacífico, né? Alguém acertou alguém, né? Alguém convidou alguém, alguém resolveu conviver com alguém, né? Não houve rixas, não houve nada, né? Então, você imagina essa questão histórica dessa mistura. Faz parte da nossa família essa história, inclusive, né? Porque a nossa formação familiar, né? A base da nossa família, avô espanhol, vó búlgara, avô português, vó negra. Essa descendência, esses 25% negro que tem na nossa família, ele tem nome e sobrenome alemão, né? Então o nome da nossa avó negra é Frida Altenhofen. Não é Silva Souza Santos, é uma negra com nome alemão. Qual é a história de um negro ter nome alemão? Que hoje nós temos aí os mais famosos aí que a gente conhece, são os Bauermann, de Estância Velha. É uma família negra que tem sobrenome alemão. Como é que surge isso? Isso surge lá na época da Guerra dos Farrapos, né? Os negros escravos aqui, que eram escravos em outros locais, sofreram com as invasões da guerra, dos saques da Guerra dos Farrapos. Os alemães lá de Santa Cruz, de Santa Maria, eles resolvem vir para cá, fugindo. E daí eles se localizam. Para onde é que eles vão? Eles vão para Campo Bom, Araricá, Sapiranga, Taquara, vão até São Francisco de Paula. E aqui se instalam esses alemães, que fundaram a Nova Santa Maria. Então esses alemães na Nova Santa Maria, eles saem do lugar onde eles tinham todas as provisões que eles tinham, tiveram que sair fugido, corrido. E chegam aqui e tem os negros, né? Tem os negros escravos deles e os negros que estavam aqui, que eram escravos. Como é que tu vai dar sustento para esse pessoal? Um negro escravo, tu vai ter que dar comida para ele, tu vai ter que prover para ele. Nem para eles tinham. O que eles fizeram? Não podia negro ter terra. E para o negro ter terra, o que eles fizeram? Deram o sobrenome deles para os negros poderem ter um pedaço de terra para que provessem seu sustento e ajudassem e trabalhassem para eles também num outro período do dia. E aí que surgem os negros com sobrenome alemão. Na região aqui de Sapiranga, Parobé, Amaral Ribeiro, Araricá. Se tu vê, esses negros que têm sobrenome alemão são todos dessa região. E foi ali que eles fizeram, na zona do Ferrabras ali, né? Começaram a fazer as mini fazendas, as mini chácaras ali, que eles vão dando terra para os negros. E ali que os negros têm sobrenome alemão. A alforria falsa. Quem não gostaria de pensar mais profundamente que a história dos muckers, onde se fala da Jacobina, o excentralismo, a Jacobina como uma excêntrica, uma bruxa, uma dominadora, etc. e tal. A Jacobina convivia no meio dos negros, ela se criou no meio dos negros. E o que tu me diz, se eu te fizer uma pergunta, botar no ar a questão? A Jacobina era uma excêntrica ou era uma lemoa que ia para a Umbanda? Era? Então, para mim, ela era uma mãe de santo, que tinha os seus seguidores, né? E, inclusive, nas terras da minha avó, lá
em Amaral Ribeiro fica a Gruta dos Mucas. Então era só negros que tinham ali, né? E a Jacobina estava convivendo com essa gente toda. A questão da religião, ela se espalha, né? Ela pega, tu absorve, né? Os costumes, a religião, os pensamentos, tu acaba mesclando isso aí. Será que, assim como dizia aquela perguntinha do Erich Fromm, se eram os deuses os astronautas, a Jacobina não era uma mãe de santo? Não encerrando, mas continuando. Não, nós podemos conversar depois. Depois tu corta aí o que tu quiser. Não, porque no final ficou... A melhor hipótese que eu já ouvi na vida sobre a Jacobina. Mais próximo do que se vê nela. É. Mas é uma realidade, né, cara? Para mim é uma realidade, porque o tempo de piar, eu convivi isso ali, né? A gente conviveu isso ali, mas não com eles, né? Mas com descendentes, com parentes, alguma coisa assim. E era isso que a gente estava falando antes, da questão da cultura, né? Que ela brota, né? E o cavalo está sempre passando encilhado. Resta tu pegar ou não, sabe? Montar ou não. Mas é um negócio, tu imagina, estamos falando aí de anos 1970 e poucos, eu acho que a gente está falando disso aí, 70 eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, eu acho que menos ainda, que o pai me levava no trem aqui no Novo Hamburgo, ali na estação do trem, e eu ia para Amaral Ribeiro, lá para as terras do vô. E o que acontecia, né, bicho? Quando chega em Araricá, o trem começava a ficar devagar. E tinha um parente do meu avô, que era o cara aquele que furava os cartãozinhos, né, o cobrador do trem. Ele me largava, essa é uma imagem assim, nítida, né? Ele me largava num pátio, assim, tipo, na beira da rodovia, numa roça. E tinha uma preta lá, a dona Noca, que nós chamava, né? E ela ia lá para casa dela. Cara, tu imagina as coisas, tudo que tu consegue trazer de memória, né? É cheiro, gosto e visão, né? Eu não me lembro muito das coisas que eu via lá, mas o gosto da coisa, uma coisa que ela fazia lá, que era o feijão mexido com chuchu macho curtido, né? Era comida de negro, né? Não tem coisa, uma coisa... E ali a gente ouvia as histórias. Lá a gente escutava isso, né? Tu imagina esse povo antigo, né? Gente antiguíssima, tipo, para mim naquela época, hoje trazendo para os dias atuais, aquela negra devia ter uns 90 anos. E é uma convivência, assim, as histórias que eles contavam, né? Então essas histórias, assim, que realmente te deixam intrigado, né? E por isso que eu faço a pergunta, né? Seria Jacobina uma mãe de santo? Para mim tem grandes possibilidades de ser. A contribuição do negro. A contribuição do negro nessa história toda aí é o trabalho, né? É o trabalho. A mão de obra, né? A mão de obra artesanal, né? Naquela época, os negros aqui, antes dos alemães, quando os alemães chegaram, o negro era o pessoal da cordoaria, né? Era o pessoal que pegava a fibra do cânhamo, né? Não usava o cânhamo, né? Mas a fibra do cânhamo para fazer corda, né? Então era a região aqui a África, né? O bairro África, que hoje é o Guarani, né? É os negros produtores que trabalhavam com corda. Diz a história, né, que quando os alemães, um pouquinho antes dos alemães chegarem, tem uma revolta. Alguns contam a história que essa greve dos negros aqui em Novo Hamburgo, os produtores de cordas, né, dos navios, foi liderada por uma mulher. Não se tem ainda esse registro, pessoal. Temos que buscar isso, né? Mas o castigo do negro, né, o negro que era o revolto, né, o castigo dele era ser vendido para charqueada. Então nós já temos isso aí no Rio Grande do Sul, né? A charqueada, o negro, né, essa questão do castigo do negro. Se tu não te comporta, tu não obedece, tu não faz o que quiser, tu é vendido para charqueada.
A charqueada, a sobrevivência do negro era 7 anos no máximo, pela insalubridade da charqueada. Então, quando os alemães chegam aqui, encontram negros, artesãos negros de mão de obra. São doados negros para esses alemães, né, para ajudar a construir. Então ele volta a ser uma mão de obra manipulada, uma mão de obra usada, né, exaurida até, né, mas é uma, que nem se dizia, extorquido pelo poder de ser presenteado para os alemães para ajudar a construir, né, isso aí tudo. Então existe, né, essa participação do negro. Eu continuo dizendo, né, que ela é muito forte, ela é importante, ela é crucial para o desenvolvimento, né? Nada se desenvolve, né, até pelo próprio capital. O capitalismo também não se desenvolve se não tem empregados, se ele não tem subalternos, se ele não tem classe de pessoas, uns que mandam, pagam e os que obedecem e fazem. Essa é a contribuição do negro. A contribuição do negro é mão de obra, conhecimento, né, e a parte religiosa. A parte religiosa do negro, muito importante também, a questão da musicalidade, a questão da espiritualidade do negro, né? Que a musicalidade, essa parte musical, que nem antes tu me perguntou o samba é uma religião, é uma forma de expressar religiosa, porque não tem expressão maior tua, como cantar, como te expressar de uma maneira poética aquilo que tu sente. Então isso traz uma base, né? Então o negro é muito importante para a colonização alemã. Não teriam outros operários? Não tem outros operários. São os negros que estão aqui, né? Que vão crescer, né? O alemão tinha o conhecimento do sapato, mas o negro tinha o artesão. Como cortar o couro, né? Como fazer a sola, como cortar a sola, como fazer o salto, como fazer tudo, como montar o sapato. O alemão pode ter trazido o Schumacher, né, que eles dizem, né? O Schumacher pode ter trazido essa questão de como fazer o sapato, de ter um sapato pronto. Mas o negro foi cortar, foi curtir o couro. É mão de obra essencial, básica, para que a indústria do calçado crescesse, teve que ter negros lá trabalhando. E assim como tudo, né? Como tudo, se pensar, sempre tem um negro lá, que nem dizia a minha mãe, sempre tem um negro segurando a árvore genealógica de alguma coisa. Se tu pensar lá atrás, vai ter um negro, vai existir um negro na tua história, vai existir um negro. E não tem como deixar de falar e como deixar de pensar a existência do negro no crescimento do Novo Hamburgo. A existência do negro e essa coexistência que houve com o negro, pacífica. Não é querer dizer que o negro foi submisso. Não, ele não é submisso. Ele é ativo. Ele é ativo, porém pacífico. Não é aquele cara que pega em armas para defender. Isso é mundial. Isso é uma coisa nata do negro. Não vou pegar em arma para lutar contra o racismo. Mas já dizia o meu padrinho, o Álvaro Pacheco, que foi o fundador do Cruzeiro, ele já dizia: as crianças negras do amanhã, elas é que vão transformar o mundo pacificamente. Não. A nossa luta é uma luta pacífica, ela não é uma luta de armas. Nós só vamos conseguir mudar isso enquanto pacíficos, enquanto lutadores, enquanto negros. Se nós deixarmos de nos identificar como negros, nós não vamos conseguir mudar nada. Então é isso que eu digo. A base de tudo, do crescimento, do que foi Novo Hamburgo, que é hoje, e que é a colonização alemã, tem essa influência negra. O negro está nessa história. Ele está nesses 200 anos, ele não chegou depois, ele já estava. Então ele é parte importante e básica desses 200 anos de colonização alemã.